Seja muito bem-vindo ao canal Mesa de Debates. Eu me chamo Guilherme e vamos começar com mais uma entrevista, né? Nessa semana estava meio sumido, por aqui por conta, né? Tive alguns problemas no meu celular, né? Tive que desmarcar uma entrevista, né? Vou ter que remarcar algumas entrevistas que eu tinha na segunda e na terça. Então, o Mesa de Debates dessa semana começa na quarta-feira. E o tema de hoje, né, vamos falar né, sobre sobre o feminismo, né? Um tema que a gente já vinha abordando aqui no canal Mesa de Debates, né, trazendo algumas professoras que debatem sobre a área e sobre diferentes visões de feminismo. E hoje eu estou aqui com a Marcela Pinho, ela que é do PCB, para a gente conversar um pouco, né, entender também as visões que os partidos, né, de esquerda também têm sobre esse tema, né, para não fugir muito, né, do esquema que o canal vem trabalhando, né, com outros temas relacionados à esquerda, propriamente dito, e os temas as pautas que a esquerda defende. Então, acho que é isso aí. Passo aí a bola para a Marcela se apresentar. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Bom, meu nome é Marcela. Atualmente estou morando aqui em Taubaté. Estou formando em psicologia. Sou babá, artesã. Sou militante do coletivo feminista classista Ana Montenegro, do núcleo do Vale do Paraíba, que é o coletivo feminista, né, que segue a linha estratégica e tática do PCB. Já militei no partido, hoje em dia estou só no CFCAM, apenas no ANA. Já militei no movimento LGBT, no movimento estudantil, já construí CA, DA, DCE. Agradeço o convite, né? Saudar o espaço, sempre muito importante esse tipo de iniciativa e que a gente possa ter uma boa conversa. Então é isso aí. Então, primeiramente, né, a gente, indo para um pouco para a conjuntura nacional, a gente está num governo bastante, né, digamos assim, trágico, complicado, né? E é um governo que tem um histórico, né, muito de ataque contra as mulheres, contra os direitos das mulheres. Como que você vê esse cenário, Marcela? Então, é bem por aí mesmo que você disse. Eu acho que a gente está vivendo numa conjuntura, ou sobrevivendo, né, a uma conjuntura muito cruel, muito violenta, né, contra a classe trabalhadora, uma conjuntura de retirada de direitos, né, de desmonte dos serviços públicos, uma série de medidas antipopulares, reforma, né, da Previdência trabalhista, reforma administrativa que precariza ainda mais a nossa vida, nossas condições de trabalho, os preços, né, a alta dos preços, assim, absurdos, supermercado, gasolina, conta de luz, tudo isso aí na nossa conta, né? E nós, enquanto feministas classistas, entendemos que a luta das mulheres, né, a vida das mulheres não está descolada da luta da classe trabalhadora de forma geral, né? Porque com essa série de medidas, com essa série de ataques cotidianos aí, mulheres são altamente prejudicadas, né? Estão aí passando um dourado também, em sua maioria, e entendendo que a gente não é homogêneo, né? O feminismo classista, que é a linha política que a gente usa, né, enquanto estratégia tática aí do PCB, a gente entende que a sociedade não é homogênea. Então, assim, a gente tem território, a gente tem etnia, a gente tem raça, a gente tem gênero. Então, nessa heterogeneidade, os níveis de opressão e de exploração vão ser diferentes também, né, em níveis aí para cada uma. Mas, com certeza, é uma conjuntura que nos exige muita força, assim mesmo, e organização, né? Porque
só de forma organizada mesmo, para a gente estar tensionando esse estado, né, para estar resistindo e para estar encontrando saídas coletivas também, porque individuais têm estado cada vez mais difíceis e um pouco fora de cogitação também. É muito interessante isso que você falou, né? Aí eu queria entrar ainda nessa parte do tema, né? Eu escuto bastante, né, os bolsonaristas falar, mas o Bolsonaro não, né, não ataca as mulheres. Tem a Damares, né, de ministra dos Direitos Humanos, né? Como que você vê o papel de algumas mulheres que estão dentro desse governo? Sim, é um debate bem polêmico, assim, porque, né, algumas vertentes do feminismo vão falar que vão reivindicar uma representatividade. E aí a gente bate muito nessa tecla, porque não adianta a gente ter representatividade, assim, né, a pessoa se entender mulher, mas está lá contribuindo para um projeto, né, que sucateia, que privatiza, que precariza, e isso é muito problemático, que é o papel da Damares, por exemplo, né? Que acabou aí com uma série de conselhos, secretarias importantes, mas está lá defendendo a família, e eu acho que isso, de certa forma, convence, né? As pessoas se sentem. Eu fico fazendo esse exercício assim, de entender como que esse desgoverno ainda tem tanta base, né? Tanta gente assim, ainda apoiadora e que está lá mito, sendo que a realidade objetiva e concreta está tão difícil para a grande maioria. Então, a gente faz uma crítica a essa representatividade vazia, né? Porque não adianta só você ser mulher, não necessariamente você vai estar realmente preocupado com as condições de vida, né? Igual donas também de empresas muito grandes, né? Que ficam assim, o empoderamento, a mulher, eu não sei o quê, mas assim, não está pagando o salário direito da funcionária, não está muito preocupada em como que a trabalhadora, né, que trabalha na empresa dela está em relação à condição de trabalho, em relação à condição de vida, está lá explorando. Então, alguns termos assim foram um pouco cooptados mesmo pelo capital, né, de empoderamento, de representatividade, que a gente tem que ficar bastante atento e tá fazendo essa crítica aí, porque de fato isso não está emancipando, né, as mulheres trabalhadoras, as mulheres que estão lá acordando 5 horas da manhã, porque tem que levantar, botar comida na mesa, enfim, não tem melhorado a vida para elas, né, com essa representatividade, pelo contrário, acho que há muito caminho e há muita luta e um programa a ser construído, né, coletivamente, assim, que seja de fato da classe trabalhadora para a classe trabalhadora. Então, eu queria que você fizesse uma diferenciação, né, do que é o feminismo marxista, né, da qual imagino eu que o PCB defende, e o que é o feminismo liberal, né, como alguns chamam, né, que dessa questão do empoderamento, da representatividade. Qual que é a diferença entre uma coisa e a outra? Tá. Bom, nós, feministas classistas, a gente vai... Ao longo da história, né, ao longo dos anos, a gente tem o que a gente chama de vertentes do feminismo, ou ondas, né, são aí os conhecidos feminismo liberal, feminismo radical, feminismo negro, feminismo classista, marxista, que são formas, né, de compreensão da realidade e intervenção nela, né? Formas de transformar, formas de lutar mesmo, né? De compreender assim, o lugar da mulher na sociedade de classe. O feminismo classista, ele está alinhado, né, com o feminismo marxista, e a gente entende que as reivindicações das mulheres não estão dissociadas, né? A opressão e a exploração, elas andam juntas, elas se retroalimentam o tempo inteiro. Então, para romper com isso, né, é um trabalho cotidiano mesmo de
de organização e de tensionamento desse Estado burguês e de todas as formas nas quais nós somos violentadas mesmo, né? Porque é essa palavra. A gente naturaliza muita violência, mas é isso que acontece, né? Diversas formas de violência, não só física, como doméstica, institucional, de assédio moral, de falta de oportunidades, de repressão policial, de desmonte do SUS. Eu entendo que tudo isso são formas de violência, assim, quando você tira as condições de sobrevivência, mesmo de reprodução, né, das pessoas. E aí a nossa luta vai ser alinhada a isso, né? Então, a gente vai estar aí contribuindo e buscando traçar esse diálogo nos espaços em que a gente vai, junto às mulheres trabalhadoras, né, no comércio, nas praças, nos pontos de ônibus, nos nossos locais de estudo, de trabalho, de moradia, prestando solidariedade, né, estamos de fato lado a lado, e no sentido também de contribuir para a elevação dessa consciência, né, para a organização dessas mulheres, que elas consigam reconhecer certas situações que às vezes são naturais, assim, acho que demora muito para você entender que às vezes o que você está passando é uma forma de violência, né? Enfim. E aí, nesse sentido, o feminismo liberal é uma outra vertente, né? E, bom, eu não sei muito bem como explicar assim, o que é o feminismo liberal, mas eu entendo que é uma linha assim de alguns jargões assim que a gente tem, né? Ah, meu corpo, minhas regras, uma liberdade, prega uma liberdade da mulher, né? Que na materialidade concreta a gente não é livre, né? E a gente pode cair numas armadilhas assim e ser cooptada mesmo, porque, por exemplo, você reivindicar apenas uma data comemorativa, por exemplo, eu acho que é um feminismo que vai muito para o lado do consumo, assim, ao meu ver. E também por esse lado de se empoderar e de representatividade, eu sinto que é um pouco vazio, assim, acho que não contempla de fato as nossas demandas, as nossas necessidades, eu acho que até afasta um pouco algumas mulheres, sabe? Como, por exemplo, quando a gente vai fazer uma manifestação e aí sai, sei lá, rodando sutiã, umas formas de luta, né? Cada um se sente bem aí do jeito que se organiza, mas eu acho que a gente precisa ver outras formas também de se comunicar e de estar tensionando, né? Às vezes esse consumismo, essa mercantilização das relações, né? E um feminismo orientado para o consumo, assim, né? Acho que às vezes fica um pouco vazio. E também tem vertentes, né, correntes do feminismo, assim, que, por exemplo, não aceitam homens, né, na luta, assim, tipo, o feminismo sai macho, tem tudo isso. O que a gente também faz a crítica, porque a gente entende que é um assunto, né, que toda a sociedade tem que discutir, não só mulheres, tipo assim, homens precisam debater, aprender, falar sobre, porque tá tudo interligado, né? As relações de sexo, gênero, as relações sociais envolvem toda uma gama da população e não apenas mulheres, enfim. Todos têm sua contribuição, né, histórica aí, e eu acho que a gente se encontrando aí com o projeto que a gente quer, de sociedade que a gente quer construir, a luta que a gente quer travar cotidianamente, né? Ao lado de quem que a gente está, acho que também tem isso. Tem que. Sim, perfeito. É isso que você tocou num assunto que eu ia perguntar, esse negócio, né, do feminismo sai macho, né, o feminismo
né, que é do lugar de fala, né, que muitas vezes, né, como fala, tipo, acaba virando um negócio meio que somente das mulheres e os homens não podem palpitar, independente, né, de qual seja o posicionamento do homem. Não que eu acho, por exemplo, que o meu papel na luta das mulheres seja o mesmo que o seu, né, muito pelo contrário, né, o, mas eu acho que é um tema que é preciso ser debatido, principalmente dentro da classe trabalhadora, né? Como que fica, então? Tipo, o feminismo não debate esse tema dentro dos trabalhadores, mas a igreja, muitas das vezes, acaba influenciando, né? Sim. Então, vou apresentar um pouquinho do ANA, pode ser? Do ANA Ó, Montenegro, o coletivo na qual eu milito. Bom, o ANA Montenegro, nós somos um coletivo partidário, né? Como eu já falei, a gente se insere aí na estratégia política, tática do Partido Comunista Brasileiro, pela Revolução Socialista, né? Pela reivindicação de melhores condições de vida. A Ana, quem dá o nome ao nosso coletivo, né? Ela foi uma militante histórica do partido, né? Uma camarada histórica, escritora, lutadora, jornalista. Foi exilada no período da ditadura também, por lutar pelos direitos, né? Das mulheres, pelas nossas vidas. A gente se organiza nacionalmente, então a gente tem núcleo em diversas cidades, estados do país. Tô falando isso para chegar na questão da gente ser um coletivo misto, né? Um coletivo que aceita homens. Nós somos um coletivo misto, então, assim, para a gente é de suma. É muito essencial, assim, tá travando, né, esse debate e conversar com toda a classe trabalhadora, não só entre mulheres. Como você disse, o protagonismo da luta feminista é nosso, né? Porque vivemos isso na pele, enfim, acho que a gente tem mais história de vida para estar falando, mas essa questão do lugar de fala ele é muito perigoso mesmo, né? Se a gente se reduz a só isso. Então a gente entende a necessidade de ter camaradas homens, né? Camaradas que de fato travem essa luta conosco, né? Eu estava vendo um vídeo hoje de manhã e aí tinha uma camarada falando assim: é importante ter camaradas homens no nosso coletivo, porque o homem só escuta homem. Então, quando o homem estiver fazendo alguma merda, né? Desculpa a palavra, assim, mas sendo machista, cometendo, sei lá, alguma forma de violência, é importante que tenha um camarada homem para dizer, olha, não, você tá errado. Eu achei engraçado, assim, cômico, né? Se não fosse trágico, mas enfim. Achamos importante, né, travar esse debate com todo mundo, porque é de fato uma questão estrutural, né, uma questão que diz respeito a todos e algumas das nossas bandeiras de luta, né, que assim é papel de toda a sociedade também tá debatendo, tá se inteirando, no sentido de se a gente quiser superar, né, essas formas de opressão que são bastante problemáticas, como o trabalho doméstico, por exemplo, né? Se a gente for falar do trabalho doméstico, com a divisão aí sexual do trabalho, historicamente, é um trabalho que não é entendido como trabalho, né? Por ele não ser remunerado, enfim, é trabalho improdutivo, aspas, aspas. E é um trabalho que é tido como coisa de mulher, né? É tido como responsabilidade, assim, da mulher por muito tempo. Acho que hoje a gente está cada vez mais caminhando, assim, para a socialização desse trabalho, porque precisa ser socializado, né? O homem não tem que ajudar, né? As outras pessoas da casa não é uma questão de ajuda, é um trabalho que deve ser socializado, dividido, né? Tarefas aí conjuntas de ambos. E também a gente reivindica a responsabilização do Estado, né? Porque o trabalho doméstico ele é essencial para que
a banda toque, né, para que a gente levante e vá trabalhar, para que as coisas aconteçam. E isso favorece com que tenhamos, né, principalmente mulheres duplas, triplas jornadas de trabalho, né, o que é muito... A gente reivindica que o Estado tenha mais, né, ofereça aí para o seu povo creches públicas, lavanderias públicas, restaurantes públicos de qualidade, para que a gente consiga se reproduzir sem toda essa sobrecarga que acontece, né, com a grande maioria da classe trabalhadora, que às vezes, né, fica o dia inteiro no trampo e condução, né, gente que atravessa a cidade, assim, eu fico pensando, meu Deus. Então, acho que é um debate, assim, que todos nós temos que fazer e também um trabalho coletivo e individual, né, individual da gente se questionar como tem sido as nossas relações, como a gente tem tratado o outro, né, como a gente tem tratado a mulher, como a gente tem tratado a companheira negra, quanto coletivo também de estar se organizando para tensionar essas instituições, tensionando o Estado, tensionar para que as coisas funcionem, né? E as leis, por exemplo, Maria da Penha, leis de proteção à mulher realmente aconteçam, realmente se efetivem, porque às vezes não é o que a gente vê, né? Existe, mas o pau ainda quebra, literalmente. Sim, agora você me veio uma curiosidade, né, como funciona, né, o seu coletivo, né? Mas e aí, né? É um coletivo de homens e mulheres, né? E como que na prática isso funciona, né? Tipo, as mulheres têm um maior peso no coletivo do que os homens, como muitas das vezes lidar com casos de machismo, né? Dentro do coletivo, onde o homem quer se sobressair dentro da mulher, infelizmente isso, né, persiste muito na esquerda, né? Porque é uma contradição do que o capitalismo impõe. Uhum. E como que isso funciona? Bom, a gente, no nosso núcleo aqui do Vale do Paraíba, a gente não tem camaradas homens militando no ANA atualmente. Acho que são poucos núcleos, assim, no Brasil que tem camaradas homens, mas somos coletivos mistos, assim, aceitamos, né? E eu acho que esse é um grande desafio, assim, não só dentro da esquerda, mas na sociedade no geral, né? Esse trabalho de diálogo, de construção coletiva mesmo, é sempre um desafio. É igual quando a gente vai para panfletagem, né, na praça ou em algum ponto de ônibus, dialogar com outras pessoas. A gente nunca sabe como vai ser, como a pessoa vai receber, e às vezes tem... fui fazer uma panfletagem uma vez, era Dia Nacional, Internacional de Luta pela Descriminalização do Aborto, tipo, um cara quase voou em mim, assim. Então, assim, ele gritava, assim, da barraca. Então, existe essas situações, assim, que a gente passa mas dentro do partido, a estratégia que a gente usa é estar sempre fazendo formação, né, roda de conversa, sempre estar trazendo isso para dentro das reuniões. É tudo bem debatido, encaminhado para as instâncias, assim, caso tenha casos, né, de assédio, de machismo, enfim, a gente leva para as instâncias, faz os processos que tem que fazer, mas é sempre um desafio, assim, dentro da esquerda também. Eu acho que a mulher, a gente tem que... Já tive em reuniões, assim, também com sindicalistas, homens mais velhos, que não me deixavam falar, assim, era um silenciamento mesmo, assim, que essa menina nova tá falando, tipo, e às vezes não te levam a sério. Então, a gente vai aí, né, somando forças e também com alguma malícia e experiência,
se inserindo nos lugares. Eu acho que a organização é muito positiva nesse sentido, porque quando você milita sozinha, né? Quando você está sozinha, você é uma. Mas quando você milita num coletivo, eu acho que há um acúmulo coletivo, uma solidariedade coletiva, uma força coletiva que, de certa forma, faz a gente ser mais forte, assim, individualmente mesmo, para lidar com essa opressão de ser silenciada e não ser muito bem vista nos lugares políticos, né? Porque a polis, a sociedade, o espaço público das decisões públicas é majoritariamente, historicamente masculino, né? Só a gente vê, assim, nosso congresso, é só a gente vê alguns espaços. Então, também tem esse desafio dentro da política, da mulher estar se colocando, a mulher estar falando e tomando cargos de direção, né? Acho que por aí. Sim, ô Marcela, eu escuto muito, né, principalmente de algumas mulheres que, né, a seguinte preocupação, não sei se é a seguinte preocupação, né, mas o seguinte pensamento, o feminista odeia homem, né, a feminista odeia homem. Uhum. Como que você vê esse tipo de pensamento, né? Eu acho que primeiro tem uma certa deturpação assim do que é feminismo, né? Pela ideologia dominante muito bem feita, assim. Na semana retrasada também eu estava dialogando com uma pessoa X, um homem e tal, e ele era bolsonarista e a gente estava conversando, assim, tipo, uns 40 minutos. E aí já o diálogo já foi, né? O debate já estava ali acontecendo. E aí chegou um outro que era bolsonarista também. Daí ele me falou assim, começou a defender o Bolsonaro, daí ele falou assim, você é feminista? Aí eu falei, sou. Ele, então é por isso. Tipo assim, eu acho que tem uma deturpação muito bem colocada, assim, né? Que as feministas querem acabar com a família, querem uma deturpação mesmo do que é o feminismo, né? E também, por certo ponto, assim, eu de certa forma entendo alguns receios, assim, alguns traumas mesmo que mulheres têm, né, para com alguns homens, assim, por situações de violência já sofridas, né? E depois que ela entende que aquilo é uma violência, assim, então acho muito relativa a sua pergunta, entendeu? Ao mesmo tempo que eu acho errado o feminismo que não tenta, né, dialogar e travar esse debate com homens, porque homens também precisam aprender, né? E eu acho que todos nós precisamos, todos aqui estamos em processo de aprendizagem, desconstrução, construção e construir uma coisa mais interessante, mas ao mesmo tempo eu entendo, assim, porque dói, assim, o machismo tá aí e complicado. Sim, e aí? E como lidar com isso, né? Você cita aqui um negócio que é bem real, né? Muitas das mulheres já sofreram casos de assédio e com isso, né, levam concepções de querer odiar homem e numa certa medida ela está certa em relação a isso, né? Mas a gente precisa dialogar, né, com esse tipo de pensamento. Como lidar, né? Qual que é o papel dos coletivos feministas, né, principalmente dos coletivos feministas marxistas, para lidar com essa situação, para fazer esse debate mais complexo, mais delicado? Uhum. Nossa, é tanta tarefa, Guilherme do céu. É uma lista infinita de tarefa, porque não é uma coisa simples, né? Assim, é uma ideologia mesmo que é construída há muitos anos. Assim, o patriarcado ele antecede o capitalismo, então é realmente assim uma das alternativas, né? Acho que é a luta organizada, você buscar um coletivo, né? Se fortalecer e estudar
enfim, e atuar e contribuir para a organização de outras mulheres. Eu acho a organização assim um caminho, mas também envolve assim educação, por exemplo, né, nas escolas. Então a gente está incentivando que esse tipo de assunto seja falado, né, nas escolas. Por exemplo, esse projeto, né, de escola sem partido, esse monte de fake news, assim, né, que vai ensinar sexo nas escolas, tipo assim, tudo isso é muito prejudicial, porque a escola é um ambiente muito rico para a gente estar educando, né, as pessoas, só que é cada vez mais técnica, cada vez mais precarizada também, né, as escolas públicas, assim, tipo, não se investe em educação, não é interessante que o povo pense criticamente, né, só a reprodução, assim, de uma alienação. Eu acho que, então, é meio que tarefa de todos, né, assim, de professores se redobrar, das pessoas nos seus locais de trabalho, né, na área da saúde, por exemplo, tipo, como que a gente vai pensar essa questão de saúde da mulher, por exemplo, no SUS, né, os profissionais aí estarem fazendo esse trabalho, a mídia também, os veículos de mídia, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na indústria, a indústria pornográfica é a segunda que mais lucra no mundo, depois da indústria bélica, né? E, e é meio que esse tipo de educação sexual que as pessoas estão tendo, né? Assim, porque não pode falar de corpo, de relações de sexo e gênero e relações sociais, relações de sexo na escola, né? Como, por exemplo, ensinar uma menina que ninguém pode tocar na genitália dela, né? Ensinar uma menina como se defender, não pode, porque isso está falando de sexo, assim, ideologia de gênero, ou ensinar que as pessoas são livres, né, para gostarem de quem elas quiserem, isso não pode, porque é ideologia de gênero. Mas, assim, ao mesmo tempo, como que a gente está aprendendo sobre essas coisas, né? Enfim, eu acho que não tem como a gente reduzir a tarefa de combater o machismo a uma coisa muito assim, numa frase, sabe? Eu acho que é, de fato, uma questão, né, social, uma questão histórica, uma questão que está aí, né, para a gente caminhar um pouco mais, aí a gente retrocede, mas aí caminha. Mas sempre lembrar também que sempre existiu luta, né? Assim, sempre existiu lutadoras aí que se a gente tem, né, por exemplo, alguns direitos hoje em dia, elas não tinham, né? Foi com luta, foi com suor, foi com organização, então eu acho bacana também a gente sempre saudar quem veio antes, né? As nossas antigas e as nossas ancestrais que muito lutaram também para que deram sua contribuição. Então a gente tenta dar a nossa agora também, mas eu acho que combate ao machismo é cotidiano, né? E é tarefa de todos e todas e todes, né? Se questionarem o que estão fazendo em relação a isso, né? Porque às vezes as nossas relações são muito alienadas, assim, como a gente está tratando outra pessoa, como a gente está construindo uma relação, como a gente está dentro de casa, como a gente está, né, com a nossa companheira. Então, eu acho que é de fato um exercício cotidiano de autocrítica, né, reflexão e também contribuir aí para as lutas, porque elas não param, elas estão acontecendo e elas precisam de braços e pernas para nossa luta precisa de braços e pernas para crescer, né, para disputar aí frente a uma sociedade que Alô? Bom, deu uma caída aqui na minha internet, já voltei já. Então, tá continuidade a nossa conversa. na Marcela, internet. pode continuar. Eu que caí ou foi você? Fui eu que caí.
Eu acho que eu finalizei. Eu tava falando da complexidade, assim, da luta cotidiana mesmo. Você chamou muita atenção nessa questão da escola, né? Um certo dia eu vi, né, um caso de um adolescente menor de idade, né, que ele tinha estuprado uma menina, né? E eu fiquei, eu me peguei pensando nisso, né? Assim, puxa vida, se tivesse um cara lá, uma Uhum, professora para falar, né, sobre essas questões para esse jovem, será que ele teria cometido isso, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais, né, dessa relação escola, educação, gênero, sexo e, né, questão do corpo, uhum. mais, queria que você aprofundasse um pouco nesse tema, né? Então, seria isso? Isso pouparia, por exemplo, que esse menino tivesse cometido esse ato? Então, igual eu tava falando, né? Eu acho que nenhuma questão assim da vida a gente consegue reduzir a uma frase, uma saída, assim, né? A gente só ventila possibilidades e caminhos, mas eu acho a educação um setor, assim, uma área de extrema importância, né? Para tudo, assim, é onde as crianças são, né, aspas, obrigadas aí, estão lá, é um ambiente muito rico, assim, para socialização, para aprendizado, para tratar uma série de questões, mas não acontece, né, assim, nesse desgoverno, eu não consigo falar governo, assim, nesse desgoverno a gente vê uma a retirada de matérias, né, de humanas, um desleixo mesmo para com o pensamento crítico, né? Um pouquinho que tinha ainda. Então, eu acho que depende muito, infelizmente, né? Não comemorando, mas acho que depende muito de cada professor, né? De cada direção de colégio que vai trazer, dar a devida importância a debates como esses ou não. E ainda professores que dão, né, a devida importância, porque há importância, né? Eu acho que poderia sim prevenir casos de estupro, né? Casos de assédio, se isso fosse disciplina, se isso fosse falado, se isso fosse dialogado, se isso fosse mostrado o quão prejudicial isso é, que isso é uma forma de violência, né? Falado assim, com todas as letras, acho que sim, teríamos menos casos de estupro, de assédio sexual, né, em adultos e infantil também. Acho que é um caminho e infelizmente, assim, atualmente professores que tentam, né, ali sustentando um pensamento crítico nas escolas são tirados do cargo, né? São perseguidos. Quantos casos, assim, tipo, aqui no Vale do Paraíba mesmo, desse ano, no ano passado, a gente teve de professor que sofreu perseguição política por estar falando de violência, por estar falando de temas que, assim, são recorrentes na nossa sociedade, né? Então, para a gente ver o nível, assim, que a gente está, mas não sendo só pessimista, né? Estou sendo realista, mas também a gente recebe. Eu militei um tempo em Minas, né? Em Juiz de Fora, no Ana Montenegro também, e a gente recebia bastante convite de escola para estar fazendo roda de conversa, assim, para falar sobre feminismo, sobre a questão das mulheres. Então, assim, há escolas, né? Há espaços, assim, que são, né? Que convidam, assim, e há experiências muito boas também, mas hegemonicamente eu acho que tem tido uma perseguição, uma repressão, mas com certeza a escola é um local muito bacana, assim, que educação, né? Acho que Sim, mudaria bastante as pessoas, assim, se falasse mais sobre o humano, sobre as questões sociais, enfim, sobre as formas de violência, né? Sobre prevenção, promoção de saúde. sim. Queria que você. Tá certo que isso aí daria tema para uma outra entrevista, né? Mas eu queria que você
fizesse um pouco, né, um balanço, né, de como que você enxergou o governo Dilma a respeito dos direitos das mulheres. Nossa, olha, eu entendo assim que acho que materialmente falando, né, a gente vivia situações melhores, né, do que hoje em dia, assim. Mas a gente tem algumas críticas ao PT, né, acho que na forma de governo mesmo. E eu não tenho muito o que dizer, não, Guilherme. Eu não queria entrar muito nesse assunto, Pode não. entrar aqui, aqui eu conforme o Sim, canal diz mesa de debates. Aqui entrou aqui no mesa de debates tem que debater. é, como é que é a... Ah, esqueci o nome. Sabatina. Sabatina, aqui tem que debater. Aí depois, né, depois, se um petista quiser falar, né, bem da Dilma, fica à vontade também, né? Mas enfim, Mas eu não tenho muitas coisas a contribuir mesmo, assim. Acho que a luta assim, sempre aconteceu, né? A luta de base, a luta nos assentamentos, a luta dos povos originários, tipo assim, mulheres sempre se organizaram, né? E continuam se organizando, e eu acho que é por aí, né? Eu acho que havia mais liberdade, assim, por exemplo, que a gente estava falando dentro das escolas, né? De estar tratando certos temas, né? Mais espaços. Mas a luta continua e a história não é linha reta, né? É em curva. Daí, em momentos está mais difícil lutar, outros momentos menos difícil, porque mais tranquilo também não. sim, E aí a gente vai construindo aí dia a dia esse caminho. sim. E você acha que, por exemplo, né, o fato do governo Dilma e também do governo Lula ter feito muitas alianças com setores de direitas e reacionários, a ponto de rifar algumas questões como o direito ao aborto, isso conta também na discussão? Sim, com certeza. Foram essas alianças que tiraram eles, né? Assim, que é um projeto de conciliação que a gente viu que não deu certo. E aí fica aí a experiência, né? Que a gente não se esqueça. Sim, Não tem como fazer conciliação com a burguesia. sim. E tem uma coisa que é um debate que é muito interessante, que eu queria que você entrasse agora, da questão do punitivismo, né? Eu vejo algumas questões, né, algumas reivindicações que, por exemplo, como acontece um caso, né, de assédio, logo se pede para o Estado punir o indivíduo, né? Mas tem todo um debate, né, principalmente quando você entra no caráter do Estado também, mas reivindicando outras formas de combater o machismo. Eu queria que você entrasse nessa questão do punitivismo, como que você enxerga esse tema? Aham. Outra questão assim complexa também, né? Se a gente pensar o lugar, né, das prisões hoje no nosso país e historicamente também e o papel do Estado assim, né, nessa tal justiça que acontece só em alguns casos, né? Na maioria das vezes, quem é preso assim tem cor, né? Tem classe social, tem um território bem específico. O que não diz, né, que uma pessoa que não cometa um crime, né, um feminicídio, por exemplo, não deva ser punida. Acredito que sim, mas é a gente questionar
se resolve, né? Alguma coisa, se diminui os casos. Eu não vejo que resolva, assim. Eu acho que a lógica das prisões atualmente não se mostra uma alternativa assim realmente eficaz, combativa para a redução da criminalidade, para a redução dos problemas, para a redução da violência, né? Então, de novo, é um emaranhado de coisas, né? Mas eu não acho que tem se demonstrado efetivo, assim. Então, a gente tem umas críticas também quanto a isso. Sim, É um estado bem... sim. Eu vejo parte da esquerda, né? Desculpa. Como que você vê a esquerda como um todo, né? Em relação a essa pauta? Porque eu vejo muitas meninas, muitas garotas que estão despertando, né, para esse universo agora, né? Estão entrando nesses temas que muitas das vezes muito distantes, né, da esquerda, né, do que a gente tem de esquerda hoje no Brasil. O que está acontecendo? A esquerda não está conseguindo, né, aglomerar, aglutinar esses setores? Eu acho que nessa sua fala, assim, tem vários pontos, né, que me fazem pensar, assim. Primeiro, a esquerda. Eu conheço umas pessoas que viram e falam, mas a esquerda não sei o que, não sei o que. Eu fico assim, gente, mas quem que a gente está chamando de esquerda, né? Quem que... Então, o primeiro ponto é esse, né, a esquerda. Não é uma entidade, né? São pessoas, enfim, seres humanos aí, agentes ativos historicamente. Segundo ponto é que os debates que a gente faz, assim, né, depois que a gente entra para a militância, que a gente começa a se debruçar, assim, sobre política, né, análise de conjuntura, análise dos períodos históricos, né, da nossa história mesmo, depois que a gente... se a gente vai se apropriar disso, eu acho que não é uma coisa que a gente vê assim no jornal, né? Não é uma coisa que a gente escuta no rádio. Os processos são muito fragmentados, assim, a gente não tem acesso a debate político o tempo inteiro. Assim, a gente, né? Eu, você, assim, que estamos aqui, né? Somos da militância, né? Somos aqui, você tem um canal de mesa de debate, traz galera para falar, tá sempre nesse assunto. Eu não sei, eu acho que a vida política, assim, não alienada, né? Ainda está muito distante, né? A gente não tem esses debates, assim, sendo travados desde cedo. Enfim, política não se discute, né? Não é esse o jargão que se coloca? Política, cada um tem a sua opinião. Então, é uma questão de opinião, né? Não é uma questão de história, né? Dos processos históricos, do que aconteceu, do histórico de dominação dos povos, né? Do processo histórico mesmo. Então, eu acho que até a gente se apropriar, assim, de uma teoria revolucionária, ou a gente ter tempo para estudar isso também, né? Porque, assim, é uma dificuldade muito grande que a gente encontra hoje na organização das mulheres, porque, assim, muitas são mães, né? E aí trabalham fora e chegam, e aí tem o trabalho doméstico também, e são mães, e assim, não tem tempo para militância, não tem tempo para se organizar, para às vezes ir numa reunião, para estar, né, organizando assembleias no seu local de trabalho. Então, tipo assim, é uma realidade objetiva que às vezes você não consegue pensar em nada mesmo, você só quer dormir e acordar no dia seguinte e quer não, né? Porque é isso, a rotina é essa, você precisa botar comida na mesa, enfim, trabalhar. Então eu acho que... E aí você liga o jornal e vê aquele monte de notícias assim, fulano assaltou não sei o quê, ciclano roubou não sei o que lá, um monte de notícia desconexa, né? Porque um bombardeio de informação que acho que não informa muita coisa, né? Só vai jogando assim. Então, acho que esse é um desafio, assim, né? A gente construir espaços em que a gente
realmente debata, vamos discutir saúde da mulher, vamos discutir coisas pertinentes às nossas vidas, só que não são debatidas. Então, eu acho que também passa muito por isso, assim, não é ensinado, né? A gente não tá tão palpável, assim, para quem está afastado da política, né? Embora a política seja todo dia, toda hora, e interfere em tudo. Sim, né? Um dos debates que eu queria que você entrasse, né, em relação à questão do fim do machismo, né? O fim, assim, do combate ao machismo e do fim do machismo. Algumas pessoas acham que a gente só tem que lidar isso só depois da revolução, né? Uhum. Com algumas pessoas que acreditam na teoria revolucionária. Outras pessoas acham que o fim vai se dar, né, com o comunismo, mas só que o combate tem que ser desde já, né? Qual que é o posicionamento, né, de vocês Uhum. em relação a esse tema? Tá. Bom, a gente entende que assim, opressão, né, o machismo, por exemplo, o racismo e exploração, né, andam juntos. Assim, elas se beneficiam, né, para as coisas se manterem, para a engrenagem se manter do jeito que tá. A gente não entende que com a Revolução Socialista vai acabar o machismo imediatamente. Tipo, no dia seguinte seremos todos emancipados e todos plenamente conscientes, porque a consciência é uma questão construída cotidianamente, né? Então, é uma luta conjunta, né? Por isso que o coletivo feminista, né, é um instrumento estratégico do partido, né? Assim como os outros coletivos, LGBT comunista, Coletivo Negro Minervino de Oliveira, União da Juventude Comunista, são instrumentos estratégicos para que a gente possa ir avançando essa consciência coletivamente e avançando, né? A consciência de classe, juntamente com a consciência de outras coisas que estruturam a nossa sociedade, outras opressões que a gente foi ensinado e é ensinado desde de cedo a seguir, né? Que a gente reproduz. Numa relação homoafetiva, por exemplo, entre duas mulheres, pode ocorrer situações de machismo, né? Que é a forma que a gente anda se relacionando. Então, é um processo cotidiano mesmo, e acho que é individual e coletivo, da gente estar fazendo essa autocrítica, mas não entendemos assim que o machismo vai acabar com a Revolução Socialista e andam juntas, né? São lutas que têm que andar juntas e consciências que têm que ir avançando juntamente. E não tem como esperar, né? Porque aí mulherada tá morrendo, população negra tá morrendo, então assim, não tem como. Classe trabalhadora sendo, né? Aí chicoteada. Então, assim, faz urgente, né? É urgente e acho que caminha junto, não caminha separado, não tem como. Até porque são questões bem estruturais, assim, né? O racismo, por exemplo, é uma questão bem estrutural, assim, do Estado brasileiro, da nossa formação sociohistórica. Então, acredito que conjuntamente e cotidianamente essa luta. Perfeito. Agora vamos para uma questão polêmica, né? Em relação ao próprio PCB. Hoje, infelizmente, eu vejo, né, alguns militantes do PCB, né, isso tem visto mais constante do que eu gostaria de ver, né, reivindicando muito, né, o stalinismo, né, voltando muito a um PCB que era dos anos 80, dos anos 70. E isso me deixou bastante preocupado em relação a esse tema, sabe, Marcela? Porque, né, o Stalin significou um retrocesso aí para os direitos das mulheres, né? Eu tenho, inclusive, é importante a gente como dialogar com isso, porque você está um exemplo aqui, tem
a filha do meu padrasto esteve na Rússia, né? E a gente até tentei tocar nesse tema do feminismo, marxismo com ela, e ela ficou meio assustada porque, né, porque ela ligava o marxismo ao que foi o Stalin, né? Como lidar com isso, né? Como que lidar o que que vocês estão fazendo nesse debate aí no campo, né, de alguns, né, algumas pessoas do partido reivindicando uma prática alheia, né, à luta das mulheres? Então, nosso partido é centralizado, né? A gente segue o centralismo democrático aí, da estratégia leninista de organização. Então, a gente debate tudo internamente, né? Nossas teses, nossas resoluções em congressos, é tudo bem. A democracia interna, ela realmente acontece, assim, de uma forma muito boa, inclusive, assim, chocante. É bem interessante. Então, eu acho que as nossas preocupações, na verdade, estão sendo construir as condições objetivas, materiais, concretas e subjetivas para a classe trabalhadora se organizar, né, rumo à revolução. Então, eu acho que, sim, tem várias críticas, né, assim como todos os processos revolucionários, se a gente parar para vê-los, assim, há críticas e há coisas boas também que aconteceram, como tudo, mas eu acho que é nesse sentido, assim, estamos aí na luta e fazendo. Sim, você citou aqui alguns temas que ainda nas questões polêmicas, né, não dentro do campo da esquerda, né, como que você vê a questão da prostituição? Porque tem alguns setores que, né, defendem, né, Uhum, essa pauta, né? Eu fico meio com o pé atrás, né, quando eu uhum. vejo isso, né? Porque tem outras questões também que estão envolvidas. Como que você vê esse tema? Tá. Bom, o Ana Montenegro, a gente não tem, né, uma resolução assim fechada acerca da prostituição, a gente está fazendo esse acúmulo e dialogando também, né, porque é isso, é tudo sobre diálogo e sobre ter uma análise holística, assim, e honesta mesmo com a realidade, mas a gente entende a prostituição como uma forma de trabalho, né? Eu acho que o debate não é nem defender ou não a prostituição, tipo assim, ela acontece, né? O sexo se tornou um trabalho, então, assim, as trabalhadoras do sexo, né? Elas fazem essa prática com trabalho, tipo assim, para se manter, né? Para pagar conta, para comer. E aí a gente tem se atentado assim, porque é uma profissão precarizada, né? É uma profissão em que a maioria das trabalhadoras são trans e travestis, então é bastante precarizado. E aí o debate que o marxismo, né, que autores marxistas fazem ao longo da história sobre a regulamentação da prostituição enquanto profissão versus o não é para existir prostituição, não é para existir esse tipo de trabalho. E aí gira um pouco em torno disso, e aí uma regulamentação da profissão é a gente, por exemplo, assegurar que essas trabalhadoras tenham condição, né, de trabalho, de assistência, de auxílios, enfim, de saúde, essas condições mesmo básicas, assim, né, e básicas, digo, não minimizando, é básica porque, né, não tem. Deveria ser básico, mas não existe. E elas próprias se organizam, mas enfim, é um tema polêmico mesmo, mas a gente enxerga enquanto uma forma de trabalho, né, que hoje tem sido, e é um trabalho bastante antigo, inclusive. No começo do ano eu tive lendo bastante coisa sobre a questão da prostituição, assim, é bom, né, tá prestando essa solidariedade, assim, e compreendendo também.
e tensionando também para que haja condições, assim, Perfeito. segurança, etc. Sim, então dá certo, então. Então, acho que é isso, Marcela, né? Estamos chegando aqui no final de uma entrevista aí do canal Mesa de Debates. Quero, primeiramente, agradecer você por ter aceitado o convite. Gostei bastante da conversa, né? Acho que trouxe bastante contribuições, você colocar, né, as posições, né, do seu coletivo, né, e também as posições do PCB a respeito desse tema é bastante importante, né, porque, né, sem, digamos assim, popularizando o Lenin, sem a mulherada não tem revolução, né? Então quero agradecer então você e passo aí a bola para você fazer as considerações finais. Bom, eu que agradeço, né? Sempre bom debater, discutir e estar em espaços assim. Não preparei nada para as considerações finais, mas eu acho que força, né? Força para a luta, chamar a galera para conhecer o coletivo, conhecer o partido. Acho que a saída nunca é individual, né? Mas coletiva. E vamos construindo, estamos e seguiremos construindo, né, um programa aí, um projeto de sociedade anticapitalista, antiimperialista, por condições decentes de vida, né, de trabalho, moradia, estudo, né, vacina, porque a gente ainda tem que lutar pela vacina. E é isso, aos nossos mortos, nenhum minuto de silêncio, mas uma vida inteira de luta. Muita Isso. força. Isso aí, então, Marcela, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado também Obrigada a a você. você que estiver assistindo esse vídeo. Peço que vão lá, se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Curta esse vídeo, curta outros vídeos que o canal produziu, comentem, né, o vídeo da Marcela, se concorda ou não concorda, né? Vamos abrir esse debate que é bastante importante, né? Curta a nossa parte do Facebook, curta a nossa parte siga a gente no Instagram e acho que é isso. Fique atento à nossa programação, porque vamos tentar resolver, né, a programação de segunda e terça que foi perdida por problemas técnicos do meu celular, né? E então fiquem espertos aí e muito obrigado a todos e até a próxima. Fui.